Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos, e 14º Workshop GAPS, pesquisa feita de produtor para produtor. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Aqui na nossa primeira entrevista de hoje, eu vou conversar com Cláudio Júnior Oliveira Gomes, que é diretor operacional do SINDAG. Nós nos encontramos em São Paulo, no Congresso da Andav, e eu falei com o Cláudio a respeito do Congresso da Aviação Agrícola, que acontecerá na próxima semana, e também a respeito do tarifaço. Cláudio, em primeiro lugar, eu gostaria de falar com você a respeito do Congresso da Aviação Agrícola, que começa na próxima terça-feira, lá em Santo Antônio do Levergera, em Mato Grosso. E eu gostaria de saber qual é a expectativa de vocês do SINDAG em relação a esse congresso. Olhando o crescimento dos últimos anos, nós podemos identificar que o crescimento será mais de 10%. Ano passado, nós passamos de 10%, esse ano a probabilidade também é de passar. Chegamos a 5 mil participantes, isso é histórico em nível mundial, porque nos Estados Unidos, visitamos já há muitos anos, o número de participantes está na casa de 2 mil pessoas, 2.500 pessoas. Esse ano a perspectiva é de passarmos de 5 mil pessoas, mais de 230 marcas, fabricantes de aviões, helicópteros, fabricantes de drones também agrícolas, universidades presentes, são mais de 12 países que estiveram no passado e provavelmente passaremos de 15 países no nosso Congresso da Aviação Agrícola aqui do Brasil, que é organizado pelo SINDAG, o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, com o apoio do IBRAVAG, o Instituto Brasileiro da Aviação Agrícola. Um ponto importante a citar neste momento sobre o Congresso é que nós teremos, além do network entre os profissionais do setor, nós teremos também fórum científico, onde os alunos vão poder entregar esses estudos que eles trabalharam durante o ano para ser avaliado pelos pesquisadores convidados, pelos pesquisadores doutores na área, e serão premiados durante o Congresso. Isso é importante para o setor, é importante para novos estudantes, novos pilotos, já crescerem no meio desta cultura aeronáutica. Também no Congresso, nós vamos ter a parte de business, de negócio, que ano passado mais de milhões, mais de 100 milhões de negócios em vendas de aeronaves. Destaque importante porque cresceu a frota mais de 7% no ano passado e cresce mais de 4% nos últimos 10 anos. O Cláudio, existe uma grande preocupação em relação ao tarifaço dos Estados Unidos desde o dia 1º de agosto. Cerca de 90% das peças de todas as aeronaves, mesmo as de fabricação aqui no Brasil, são originárias dos Estados Unidos. E você tem ido com frequência a Brasília, tem colocado essa questão em pauta, tem discutido em vários setores, lá, em vários ministérios. Existe alguma previsão para frente, olhando para frente, existe alguma previsão de essas tarifas não recaírem sobre essas peças específicas das aeronaves da aviação agrícola, porque isso pode prejudicar de sobremaneira o nosso agronegócio? E, aliás, o pedido de vocês está para que o governo brasileiro não ative a lei da reciprocidade, né? Pelo que eu entendi, é isso mesmo? Divino, uma questão extremamente importante. Nós temos 2 desafios na aviação agrícola. A primeira delas é que as culturas que são atendidas pela aviação agrícola são afetadas diretamente. Nós vimos agora a isenção do suco de laranja. Isso é extremamente importante. Mais de 50% do suco de laranja do mundo é exportado do Brasil. O Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo. E é atendido por drones, é atendido por aviões em São Paulo, em Minas Gerais, por exemplo. Mas 2 importadores nos Estados Unidos conseguiram quebrar essa questão da taxação e agora está entrando. Mas nós temos ainda outras, como a carne bovina, por exemplo, que é atendido pela aviação agrícola. O avião ele faz desde a semeadura da pastagem. Aliás, nós fizemos uma pesquisa com empresas que prestam serviço com drones. Todas elas fazem pastagem, tanto semeadura como proteção da pastagem, como também aplicação de herbicida para fazer o rodízio, botar uma nova cultura ali. Quer dizer, as culturas que são atendidas pela aviação agrícola são afetadas, nossa preocupação é muito grande em relação a isso. Ainda nós temos o café, não sabemos como os americanos vão tomar café, porque nós somos o maior exportador de café do mundo, são atendidos por drones no Espírito Santo, aviões no sul da Bahia, quer dizer, temos um desafio grande. Soja não é tanta exportação para lá, etanol nos preocupa, que vem da cana-de-açúcar, aliás, segundo o Instituto ProUma, mais de 50% existe um grau de dependência da aplicação aérea pela cana ser alta e fechada. Então, quer dizer,
nós temos muitos desafios somente nesse primeiro ponto. E no segundo ponto, a nossa preocupação é a lei da reciprocidade. Se o Brasil ativar essa lei de verdade, aí nós teremos taxa nas importações, e aí afeta diretamente a compra de peças dos Estados Unidos, de aviões também, porque 2 fabricantes mundiais de aviões estão lá no Texas. Visitamos no ano passado essa fábrica e todos os 2 presidentes nos disseram que o Brasil é o maior cliente de aviões agrícolas do planeta. Mais de 95 aviões entraram no país dos Estados Unidos de uma marca e 8 aviões de uma outra marca. Quer dizer, o ataque é direto se aplicarmos a lei da reciprocidade. E eu chamo a atenção para uma questão. 34% do PIB mundial é americano. O Brasil representa 2%. Quer dizer, não é uma batalha de ganha-ganha, é uma batalha que temos que entrar e negociar muito bem. Porque qualquer tipo de ruído no meio da comunicação, nós podemos ser alvejados ainda mais. Temos que lembrar que o governo americano não teve tranquilidade na negociação com a China. Ele ampliou as taxações e é a segunda potência mundial em PIB hoje, em fabricação, em indústria. Quer dizer, é um desafio muito grande. E para fechar isso, principalmente respondendo diretamente à fala, semana passada estávamos na reunião da Coagro, que é o Conselho da Agroindústria da Confederação Nacional da Indústria. Também visitamos o Ministério da Agricultura com a parte de Relações Internacionais. O Ministério tem buscado novos mercados para colocar todo esse material que nós estamos falando, que produzimos aqui no país, como etanol e também a parte do café, a carne bovina também. Quer dizer, estão buscando novos mercados. Mas a gente sabe que as cadeiras mundiais de exportação e importação, elas estão preenchidas. Então tem um desafio muito grande aí de achar novos mercados. E o setor privado, em quem eu acredito muito mesmo, tem negociado, inclusive fomos convidados para participar de uma reunião em Washington, entre o setor privado brasileiro e o setor privado americano, porque talvez seja aí a grande solução em um momento que estamos vivendo, onde vemos o presidente americano Donald Trump sem muita possibilidade de diálogo, né, com o governo brasileiro, e o governo brasileiro também tem buscado, mas não tem conseguido tanto êxito em relação às negociações. Então o nosso momento é de apreensão, os próximos 30, 40, 50, 60 dias serão de extrema apreensão, porque a nossa carne vai fazer falta para ele. O Brasil é o segundo maior exportador de carne para os Estados Unidos e certamente nossa carne é maravilhosa, principalmente quem aprecia o nosso churrasco brasileiro. Cláudio, o Congresso começa na próxima terça-feira e como esse tema do tarifaço é relativamente novo, vocês já vão ter esse tema na pauta do Congresso? É algo que vocês já vão colocar em discussão? Está na pauta. Aliás, será a primeira discussão do Congresso, a abertura do Congresso será sobre as taxações e as negociações. Não há como falar sobre outras coisas nesse momento a não ser as taxações, sabendo que pode afetar todo o agro brasileiro e, obviamente, diretamente a aviação agrícola, a segunda maior frota do planeta, extremamente tecnológica, mais de 140 milhões de hectares atendidos em 24 estados brasileiros. Muito bem, foi essa minha conversa então com o Cláudio Júnior Oliveira Gomes, que é diretor operacional do SINDAG, e na próxima terça-feira então começa lá no Mato Grosso, em Santo Antônio do Leveger, o maior evento da aviação agrícola no mundo, que é o Congresso Brasileiro. O Brasil tem a segunda maior frota da aviação agrícola mundial. Eu fui convidado pelo SINDAG, estarei lá para trazer para vocês as informações a respeito desse grande congresso e você vai ficar por dentro de tudo que acontece lá em Santo Antônio do Leveger, no Congresso da Aviação Agrícola. Vou fazer um intervalo comercial e já eu volto com uma outra entrevista, agora com o Dirceu Borges, o superintendente do Senar Goiás. Será daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. O meu entrevistado de hoje é Dirceu Borges, superintendente do Senar Goiás, e nós vamos falar sobre o Senar do estado de Goiás, que traz um novo marco para a formação profissional rural. Faz um trabalho maravilhoso, gente, esse Senar. E está aqui o maior e mais respeitado cidadão de Santa Helena de Goiás, Dirceu Borges. Como é que você está, meu amigo?
Tudo bem, meu amigo? Como é que tá? Satisfação estar aqui novamente. Quanto tempo, né? Mas que bom que estamos aqui, sempre à disposição para a gente bater esse papo legal aqui no AgroProsa. Você sabe que eu fico profetizando que você vai ser prefeito de Santa Helena, né? Ou não é, mas quem sabe um dia, né? Ô, Dirceu, você tem trabalhado muito, hein, rapaz? Você não para não, né? Tenho trabalhado bastante, graças a Deus, muito trabalho, muita entrega, muito resultado aí. Isso é importante, né, Divinão? Porque nós estamos aqui de passagem e o que a gente pretende deixar é um legado e muito conhecimento aí para os nossos produtores, muitos resultados, para que eles possam continuar na atividade, rompendo todos os desafios e gargalos, por mais que a gente está passando aí momentos difíceis, né, na nossa política, na nossa economia, mas nós temos que ter aí otimismo e resiliência para continuar na atividade, né? E o Senar sempre é um braço, é uma mão amiga aí dos nossos produtores, todas as cadeias produtivas, independente da produção ali que é cultivada na propriedade, independente do tamanho da propriedade. É importante a gente ressaltar a importância do S do rural, o Senar, junto aos nossos produtores, né? Você tocou num ponto de ser extremamente relevante. A gente tem que, lógico, a gente tem que viver o momento, tudo que está acontecendo, mas a gente tem que focar naquilo que nós temos condições de mudar. E o que cada um tem condição de mudar é sua própria vida hoje, é buscar melhorar na sua atividade. A atividade rural, ela é extremamente importante, ela carrega o país nas costas, seja do maior produtor rural ou menor produtor rural, aquele que produz o pé de alface ali no fundo do quintal e vende, às vezes, na porta de casa, ele é tão importante quanto o grande. E o Senar, ele consegue fazer essa interação, né? Ele consegue trazer o conhecimento para esse produtor, ele consegue fazer com que o produtor consiga produzir mais com menor custo. Então, o Senar, ele trabalha a mão de obra tão difícil de se conseguir hoje em dia, né, Diceu? Hoje um dos maiores gargalos dentro da nossa atividade, não só a nossa, né, mas falando aqui do agro, que é a nossa expertise, é a mão de obra, né? Então hoje, se você conversar lá com um produtor de leite, um dos gargalos que ele vai ter dentro da atividade é a mão de obra. Se você conversar com um produtor de grãos ali de soja e milho, um dos gargalos será a mão de obra. Então, independente da atividade, hoje a mão de obra é sim uma dor dentro do nosso setor. E o Senar hoje tem aumentado aí, nós vamos passar de 9 mil, vamos para 10 mil ações agora, esse ano de 2025, mais um marco na história do Senar Goiás, né, jamais alcançado esse número, porque a gente está aumentando aí essas capacitações para que a gente possa ter o maior número de pessoas qualificadas, né? Ingressamos também aí nos cursos técnicos, é importante ressaltar, porque hoje um técnico agropecuário, um técnico agrícola, né, um técnico em zootecnia, que são cursos de longa duração que o Senar hoje oferta em vários polos espalhados aí no estado de Goiás, é formando essa mão de obra, né? Não somente os cursos de curta duração que acontece diariamente em todo o estado, mas esses cursos técnicos também têm formado especialistas, né, para que possam atuar aí no agro, sanando esse apagão de mão de obra. E nós temos inúmeras oportunidades, hoje nós temos até uma plataforma para ajudar, né, na contratação, né, tanto produtor como empresas aí de mão de obra, assim como os egressos do curso Senar se cadastram lá, chama Talentos do Campo, onde a gente oferta lá vagas de emprego, assim como pessoas que estão aptas a trabalhar se cadastram lá. Então isso é importante nós mostrarmos aí para o produtor, né, que tem sim esse apagão, a gente está sim, a gente tem trabalhado, tem buscado atualizar os nossos cursos aí de formação profissional rural, para que ele esteja sempre qualificado, atualizado, né, e possa ocupar essas vagas que estão abertas aí no campo e, inclusive, diga-se de passagem, com bons salários, né, Divino Ronaldo? A gente sabe que hoje, operador de uma colhedeira, de um trator, de um uniporte aí, ganha-se muito bem, né, tem condições excelentes de trabalho, salários bons, né, então basta querer mesmo. A gente brinca aí muito que, brinca não, fala sério, né, porque é uma realidade que hoje o maior competidor nosso aí na mão de obra, aí na empregabilidade, são os auxílios do governo, né? Muita gente é contra esses auxílios, jamais, né? O auxílio acho que faz parte, é necessário, tem pessoas que realmente
mas ele, como diz o nosso presidente Zé Mário, ele precisa ter uma porta de entrada e uma porta de saída, né? Não ficar ali ad eterno. Então, a gente precisa aí driblar todos esses obstáculos para a gente poder continuar aí no nosso setor, sempre ganhando recordes aí de produção, né, de produtividade e, claro, gerando cada vez mais emprego e renda para a nossa população. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão com esses cursos técnicos. Eu sou técnico agrícola e na época que eu fiz o curso de técnico agrícola, Dirceu, era tão difícil de entrar na escola. Eu fiz na Escola Agrotécnica Federal de Rio Verde, meu amigo. Era muito disputado, vinha gente do Brasil inteiro para se conseguir uma vaga. Era um verdadeiro vestibular naquela época para se entrar, para conseguir fazer um curso de técnico agrícola. Eu sei da importância desse profissional, principalmente na agricultura familiar, e saber que o Senar hoje disponibiliza um curso como esse e tantos outros cursos aí, dessa forma em que qualquer pessoa, desde que queira estudar, né? Porque tem que querer também, não adianta simplesmente ter, né? Se a pessoa quer estudar, a capacitação está aí, batendo na porta, dizendo, vem cá que eu quero te receber. Meu amigo, que coisa maravilhosa. E você tocou num ponto sensível, viu, Dirceu? Tem que se rever essa questão do auxílio emergencial. Ele é fundamental, ele é necessário, mas você disse, ele não pode ser ad eternum. Ele não pode ser a muleta que vai segurar a pessoa. Ele tem que ser aquele apoio para que ela possa buscar qualificação, entrar no mercado de trabalho e, conforme você deixou muito claro, ganhar muito mais, fazer uma mudança de vida, né? O país só melhora desse jeito, só através da educação, né, Dirceu? Com certeza, com certeza. A gente fica muito feliz quando nas vossas andanças aí pelo interior, né, participando de eventos, cursos, formaturas, a gente vê lá depoimentos de participantes dos cursos Senar que diz, né, antes eu recebia aqui o auxílio, né, hoje através do curso Senar eu tenho uma profissão, eu tenho uma atividade, hoje estou devolvendo aqui meu auxílio para aquele que precisa, que realmente necessita, né, então isso é gratificante quando a gente escuta isso e a gente escuta realmente, né, mas a gente gostaria que isso fosse com maior frequência e um maior número, né, uma pena que nem todos têm consciência que alguns aí têm, então sim uma dificuldade que nós temos hoje. A gente vê muitas às vezes as pessoas, não, eu quero trabalhar, mas não pode me registrar aqui na carteira, senão perco o auxílio, né? Então são questões difíceis aí que a gente passa e que precisam ser realmente analisadas com o maior carinho, né? Para que a gente possa driblar isso aí, né, Divino? Uma nova safra de conhecimento está prestes a começar. É o 14º Workshop GAPS, dias 20 e 21 de agosto no Teatro Lauro Martins, em Rio Verde, Goiás. Prepare-se para ouvir quem faz a diferença no agro. Marcos Troigo, ex-presidente do BRICS, especialista em geopolítica. Kellen Severo, jornalista premiada várias vezes pelo trabalho que desenvolve no agro. Marcos Fava, professor, referência no agro, fundador da Mark Strat Harvey School. Carlos Cruciol, professor e pesquisador premiado. Gisele Santos, engenheira agrônoma especialista em plantas daninhas. Enio Fernandes, consultor, palestrante, professor e liderança em entidades do setor rural. Mas atenção, produtor, as vagas são limitadas. Acesse gapcna.agr.br e participe do 14º Workshop GAPS, presencial e online. GAPS, 25 anos. Pesquisa feita de produtor para produtor. A minha entrevista de hoje é com o Dirceu Borges, superintendente do Senar Goiás. Imagina a dificuldade, Dirceu, de um produtor rural que precisa da mão de obra qualificada, que quer pagar por essa mão de obra, mas que a pessoa chega e faz uma proposta dessa. Eu trabalho para você, mas não de carteira assinada. Como é que você, enquanto empresário rural, vai assumir um ônus desse, um problemão desse? Depois você está sujeito a ser levado na justiça. Para quê? Né? Então, realmente, a pessoa tem que buscar a qualificação e os sindicatos rurais estão aí disponibilizando isso, né? O Senar dentro dos sindicatos rurais, né, Dirceu? Exatamente. Hoje a gente tem atuado aí nos 4 cantos do estado, Divino Ronaldo, juntamente, bem colocado por você aí, com os nossos sindicatos rurais, esse grande parceiro que o Senar tem. São mais de 100 aí, 136 espalhados por todo o estado, onde a gente consegue ter uma capilaridade, levar as ações do Senar, os cursos, as ações de promoção social, de cidadania,
né, para os 246 municípios do estado. Então, todos os anos a gente fecha aí o nosso relatório de atividades, atuando em todo o estado, levando mais qualificação, levando assistência técnica, hoje que é um grande diferencial, um grande serviço que nós temos levado aí para o estado de Goiás e feito a transformação na vida dessas pessoas que recebem esse tipo de serviço. Então, é muito gratificante e muito importante essa parceria junto aos nossos sindicatos rurais. Agora, eu acho que é importante ressaltar realmente o papel o valor do Senar Goiás, porque o Senar ele não costuma ter sede física, né? Ele trabalha ali em parceria com os sindicatos rurais. Cara, vocês conseguiram algo inédito? Conta pra gente como é que é isso, uma sede física do Senar. É isso aí, Leonardo, é algo inovador, projeto piloto que nós estamos realizando aqui no estado de Goiás, né? E algo que na história dos 33 anos do Senar jamais houve, né? Tanto é que são as primeiras unidades, nós estamos chamando aí de UAC, Unidade Avançada de Capacitação, onde nós pretendemos aí pulverizar todo o estado, as regiões, né? Porque essas unidades vão atender não só o município no qual elas estão sendo construídas, mas a região como um todo onde elas estão sendo instaladas, né? Então, um projeto piloto, a gente pretende instalar 12 aí nessa primeira etapa, 12 unidades avançadas de capacitação. Já começamos a inaugurar as primeiras, tivemos na semana passada em Britânia, região do Vale do Araguaia ali, onde está em plena ascensão, desenvolvimento, áreas de agricultura chegando ali, a pecuária muito forte, irrigação. Então ali está demandando uma mão de obra qualificada e tendo essa visão aí para um futuro próximo, nós já instalamos ali em Britânia uma sede dessa unidade, inauguramos na última sexta-feira, essa unidade lá, já está em pleno funcionamento, essa semana já teve inúmeros cursos lá, desde curso de curta duração, como cursos técnicos também, e essa semana, hoje especificamente, nós vamos inaugurar em Flores de Goiás, lá na região nordeste do estado. Aí você me perguntou, Anderson, por que Flores, município que muitos às vezes nem conhecem, nunca ouviu nem falar, né? Então a gente ressalta que foi um estudo muito bem feito, né, onde serão instaladas essas unidades, e Flores hoje está tendo aí um direcionamento muito forte, inclusive por parte de políticas públicas do governo do estado, onde tem um vão do Paraná, onde está sendo desenvolvido o polo de fruticultura do estado, né, uma área bastante rica, com o maior número de assentamentos do estado, uma área irrigada, com grande potencial, né, então ali está demandando que a gente, mão de obra, está demandando qualificação, e é por isso que o Senar, saindo na frente mais uma vez, instala uma unidade ali e inauguraremos logo mais essa segunda unidade avançada de capacitação em Flores de Goiás, para que a gente possa ter ali pessoas qualificadas, trabalhadores rurais, produtores rurais, para que a gente possa desenvolver não só o município de Flores, o Vão do Paraná, ali, essa área, esse polo de fruticultura que está sendo desenvolvido, mas toda a região nordeste ali que carece muito de qualificação. Então, Flores é a segunda que nós vamos inaugurar agora. Na próxima semana já tem a terceira, que será em Itapuranga, né? Itapuranga, onde a gente tem ali o número de agriculturas familiares, né, que ali cooperativos, nosso sindicato rural, né, então a gente pretende pegar aquele Vale do São Patrício todinho ali através de Itapuranga, qualificar essas pessoas, enfim, então nós estamos aí descentralizando, já éramos descentralizados, como eu disse no início ali, via nossos sindicatos rurais, agora uma estrutura mais aconchegante, essas unidades são equipadas com salas de aula, toda com todos os equipamentos, né, data show, computadores, cadeiras, auditórios para acontecer ali palestras, eventos técnicos, né? Temos uma cozinha industrial para que os nossos cursos de promoção social aconteçam ali dentro também, né? Temos a área administrativa, onde a gente pretende trazer os nossos sindicatos para dentro também, para dar o apoio e suporte aos nossos produtores. Então foi muito bem pensado essas unidades, um projeto piloto que está aí, de fato, saindo do papel e sendo inauguradas as primeiras obras aqui no estado. Dirceu, essa descentralização, ela tem um papel social, meu amigo, sensacional, porque você imagina o seguinte, quando você pega aqui Rio Verde, Jataí, Mineiros, que são cidades já consagradas no agronegócio, existe toda uma estrutura por trás, né, que o próprio agronegócio proporciona.
quando você vai para essas pequenas cidades, meu amigo, às vezes não tem uma sala para fazer uma reunião. Muitas vezes não existe uma sala para fazer uma reunião. E olha você levar uma estrutura que traz dignidade para as pessoas, que demonstra para aquelas pessoas daquela região ali que elas podem se tornar capacitadas. A pessoa que às vezes produz um doce lá na casa dela, tem uma receitinha boa da vovó, vai poder aprender a fazer esse doce de forma industrial, colocar isso no mercado, com selo. Agregar valor ao produto. É incrível isso, é incrível. E não é à toa que o Senar é a maior escola a céu aberto do planeta, né, Dirceu? Isso aí, é o que a gente sempre fala aqui e eu gosto sempre de ressaltar essa fala com o Zé Mário aqui, que existe pessoas atrás do morro, né? Muitas vezes a gente da cidade grande aqui, desses grandes centros, acha que lá atrás do morro não tem ninguém, só bicho e mato. E não, lá tem gente, tem o seu Zé, a Dona Maria, o seu João, que moram, que necessitam desse braço, né, de apoio ali, de uma assistência técnica, de um curso, né, de uma orientação. Então o Senai chega lá e essa descentralização com essas unidades, com essa estrutura muito bem montada, aconchegante, vai ainda fortalecer ainda mais essa atuação nossa no interior, principalmente levando conhecimento, capacitação, né, para os nossos produtores rurais aqui do estado. Você falou aí em assistência técnica, o Senar Goiás é referência no Brasil, né? Em assistência técnica. É isso aí, Divino. Nós recentemente, né, fizemos um grande encontro, um mês passado aqui, com todos os técnicos, o primeiro grande encontro da assistência técnica. Pra você ter uma noção, foram 700 técnicos de campo que estiveram presentes aqui no Centro de Convenções, fizemos em Anápolis ali, e onde a gente teve lá um dia, né, de reciclagem, de alinhamento e tudo, inclusive com a presença de grandes palestrantes, né, Kellen Severo esteve lá conosco, enfim, e lá teve a presença, inclusive, do diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, que nos prestigiou e tudo, e lá recebemos essa grande notícia, né, na fala dele para todos. O Senar Goiás hoje é o primeiro do país em número de produtores assistidos à assistência técnica. Então isso para nós é muito gratificante, não pelo número, não por ser o primeiro, mas de termos um maior número de produtores recebendo esse serviço de assistência técnica nas 11 cadeias produtivas no qual nós levamos esse serviço aqui no estado. Então isso é muito importante, que o produtor hoje está lá recebendo a visita de um técnico agrícola, de um zootecnista, de um veterinário, de um agrônomo, orientando, auxiliando, ajudando ali tecnicamente, principalmente na gestão daquele negócio, dependente da atividade, dependendo do tamanho da propriedade. Então hoje chegamos aí a vamos passar o número de 20 mil produtores esse ano. Isso é muito importante para nós e muito gratificante ver que o nosso trabalho realmente está crescendo, está entregando o resultado que a gente almeja. Agora vamos prezar cada vez mais pela qualidade. A gente sabe que chegar a números como esse é um desafio, permanecer e manter a qualidade é outro desafio. Então é o que a gente pretende, a partir de agora, prezar aí pela excelência e qualidade que o Senar Goiás sempre teve, né? Então é um outro grande desafio que nós temos pela frente, é isso aí. Mas realmente chegamos a esse marco e é muito importante para nós esse reconhecimento nacional. O estado de Goiás hoje é o primeiro do país em assistência técnica. E o bacana disso tudo é o seguinte, não são 20 mil pessoas, são 20 mil famílias. São 20 mil famílias que têm dignidade, que muitas vezes estariam ali perdidas, sem ter muita expectativa de vida, né? E às vezes tendo que mudar para a cidade, morando lá na favela, né? Mas não, ele tem a dignidade de permanecer na terra, e os filhos, vendo que os pais têm dignidade naquilo que fazem, querem permanecer na terra também, querem continuar o legado, querem melhorar, querem aperfeiçoar. E hoje, pequenas áreas conseguem fazer grandes rendas, né, Dirceu? Desde que bem manejadas, desde que bem geridas, né? Exatamente. Hoje nós temos inúmeros casos como esse, comentado por você aí, Divino, de propriedades, de produtores que estavam ali já acabando com o negócio, vendendo os animais, né, pondo a propriedade à venda, o filho já estava na cidade buscando outra forma de trabalho, né, e hoje com assistência técnica não, essas pessoas se mantêm na atividade, o filho já retornou para ajudar o pai, já viu ali
uma luz no fim do túnel, uma esperança no qual ele pode dar continuidade naquele trabalho, fazer a sucessão familiar no negócio. Então hoje a assistência técnica tem inúmeros resultados. E que a gente sempre fala assim, não existe um pequeno produtor, existe a pequena propriedade. Dentro da grande propriedade você tem um grande produtor, né? Basta ser eficiente, né? Basta buscar conhecimento, novas tecnologias, a inovação está aí, temos inúmeras tecnologias aí para serem aplicadas nas mais diversas atividades agrícolas, agropecuárias, né? Então o Senar hoje é essa ponte, é essa ligação através desse conhecimento técnico, nessa difusão de tecnologia que a gente faz aí nos nossos produtores. Meu amigo, eu não vou te prender mais não, porque eu sei que você tem um voo para Flores de Goiás agora, você tem uma inauguração para fazer lá, você vai ajudar a mudar a história daquela cidade, ajudar a mudar a história daquela região. Eu fico muito, muito feliz de saber que o Senar está lá. Eu só preciso que você prometa uma coisa para mim. Só uma. Você promete? Qual que é o pedido? Esse prometeu, tem que cumprir, né? Não fica longe de mim, não. Você fica um ano. Esse é fácil. Que é isso? Você tem conteúdo demais, você tem coisa boa demais para trazer para esse povo de Goiás. E eu quero ajudar a ser um porta-voz dessas boas-aventuranças que o Senar tem para contar. Meu amigo, conte sempre comigo. Sucesso lá em Flores de Goiás. Que o Senar Goiás possa brilhar no Brasil cada vez mais, se tornando referência. E que daqui de Goiás saia projetos como esse que possam espalhar pelo Brasil. Obrigado, um abraço. Você dá um abraço no Zé Mar, dá um abraço na turma aí. Eu sou, fãzaço de vocês, viu? Obrigado, Divino Ronaldo. Recíproca é verdadeira, nós também somos seu fã aí pelo trabalho, né, de levar informação verídica, informação precisa, informação importante, né? A gente precisa de comunicadores como você, como um trabalho que você tem feito, que hoje é destaque não só no estado de Goiás, mas nacionalmente. A gente tem ouvido aí em vários outros estados esse trabalho que você tem feito. Então, parabéns, conte sempre conosco, estou aqui à disposição e prometo estar mais frequente aí para a gente bater esse papo aí. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima, né? Valeu, meu amigo, até a próxima. Gente, é isso aí, Senar Goiás, referência no Brasil. Conversei com o Dirceu Borges, superintendente do Senar Goiás, e o tema da nossa entrevista foi: o Senar traz um novo marco para a formação profissional rural. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.